Olá, amigo, que bom estar com você mais uma vez para estudarmos a Bíblia juntos e também para orarmos juntos. A você que nos acompanha pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança, para você que nos acompanha pela internet, no canal do YouTube, youtube.com/reavivados por sua palavra.net. Eu quero convidá-los para nos seguir no Twitter ou no Facebook ou no Instagram, no endereço PR Evandro Fávero. A você que ainda não se inscreveu, você pode entrar ali na nossa conta do YouTube, no nosso canal do YouTube e também se inscrever para receber diariamente as mensagens com a reflexão sobre o capítulo do dia da Palavra de Deus no programa Reavivados por Sua Palavra. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento para pedir a sabedoria celestial do Senhor para que a gente possa compreender melhor a Bíblia Sagrada. Vamos orar? Deus poderoso, é bom falar contigo mais uma vez. Agora pedimos a tua iluminação e sabedoria, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por falar em oração, eu quero lembrá-lo de orar intercessoramente. Orar intercessoramente por uma pessoa que você ama, por um vizinho, por um parente, por um cônjuge, ou cônjuge, né? Ou por um filho, ou por um amigo, enfim, um colega de trabalho. Há tantas pessoas pelas quais nós podemos orar e colocá-los diante da presença de Deus. Deus atenderá a nossa prece porque Ele prometeu. Ele disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, Deus atua poderosamente na vida da pessoa pela qual nós colocamos na presença dEle. Então, ore, escolhe uma pessoa e ore essa semana de maneira assim, bem forte, tudo bem? Hoje nós estamos lendo Isaías capítulo 44 e eu destaquei aqui algumas coisas, algumas lições deste capítulo bonito. Pelo menos 5 lições, 5 itens que chamaram a minha atenção ao ler Isaías 44. Lembrando que esse capítulo é uma ampliação do capítulo anterior, Isaías 43. Ou poderíamos dizer que este capítulo é uma ratificação de Isaías capítulo 43. Neste capítulo, Deus conforta o seu povo e também Deus promete abençoar o povo. Além do mais, aqui, Deus se apresenta como libertador e como redentor. Lindo, não é? Então vamos aos textos que eu destaquei e que fizeram a diferença na minha vida hoje ao ler Isaías 44. O primeiro verso é o verso 2 que diz assim, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, meu amado, a quem eu escolhi. Veja que este versículo ele está apresentando primeiramente um Deus pessoal, um Deus que é o nosso Criador. A Bíblia diz, ele diz aqui, Deus diz para nós, né, para mim e para você, ele diz, eu te criei, né, ele se apresenta como nosso Senhor, portanto, o nosso dono, o nosso Criador, aquele que nos formou, né, com suas próprias mãos, de maneira assim bem detalhada, e aí diz o seguinte, desde o ventre eu te escolhi e, portanto, eu te digo, não temas. Como Deus nos criou, como Ele cuidou da gente, como Ele sabe quem nós somos e como Ele nos ama assim de maneira muito especial, Ele diz aqui, não temas, não tenha medo. Essa expressão não temas, ela se repete muitas vezes em Isaías, não é? E aqui mais uma vez aparece a expressão, não tenha medo, eu estou do teu lado, eu estou contigo. Isso me lembra a atuação de um pai ou de uma mãe junto a seu filho ou sua filha num ambiente que pode lhe causar medo, por exemplo, numa escuridão muito profunda ou outro lugar. Então, quando o pai e a mãe dizem assim para o filho ou para a filha, eu estou contigo, não tenha medo, eu vou te proteger. Isso traz segurança para o coração daquela criança. Assim Deus olha para nós como pequenas crianças, indefesas, e nos diz, não tenha medo diante das tuas lutas, das suas dificuldades, dos seus problemas. Eu sei o que você está passando, eu conheço você e por isso eu quero te ajudar. Não tenha medo, meu filho, minha filha. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus próximo da gente. É por isso que nós precisamos confiar mais nele, orar mais, né? E ler mais a sua palavra. Outra coisa interessante aqui que me chamou a atenção e eu destaquei é o verso 6, que diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. É uma expressão muito interessante. Deus deve ser o primeiro da nossa agenda
e Deus deve ser o último item da nossa agenda. A primeira coisa que nós deveríamos fazer quando a gente abre os olhos e acorda de manhã deveria ser ir ao encontro do Senhor, né? Correr ao encontro do Senhor. Ter um lugar específico onde nos encontrar com Ele de joelhos, conversando em oração e lendo a Bíblia. E a última coisa que deveríamos fazer de noite antes de dormir também deveria ser ler a Bíblia, orar para ouvir a voz de Deus. Jesus é o primeiro e o último, ele não tem princípio de dias nem fim de existência. Esta expressão, o primeiro e o último, ela também apresenta, de certa forma, a eternidade de Deus. E ela é repetida na Bíblia, por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 7, eu vou ler contigo. Vamos lá? Apocalipse 1, verso 7, que é o último livro da Bíblia. Diz a palavra de Deus assim, 1,7, aliás, aqui está. Aqui vem apresentando a mensagem da volta do Senhor Jesus e nesse contexto ele aparece falando que ele é o primeiro e o último. No 1,7 ele diz, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, ele é o primeiro porque criou todas as coisas e é o último porque ele virá para fazer um novo céu e uma nova terra. E daí isso se amplia logo a seguir no versículo 17, quando ele diz assim, João diz, quando eu ouvi, eu caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. A mesma expressão de Isaías, eu sou o primeiro e o último, aquele que criou e aquele que voltará para recriar. Eu sou o primeiro e o último. No capítulo 2, verso 8, João repete dizendo assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Então ele faz uma explicação para dizer que este é Jesus. E um outro capítulo do Apocalipse que menciona isso é o capítulo 22 e o versículo 13, onde João apresenta aqui a fala de Cristo dizendo, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui amplia, né? O princípio e o fim, o que criou todas as coisas e o que voltará para recriar todas as coisas. Que grande lição nós vemos aqui, não é mesmo? Neste versículo de Isaías, capítulo 44, Isaías 44, verso 6. Mas aqui ainda diz mais, em Isaías 44, 6, diz que ele é o nosso Redentor. Diz mais aqui, né? Diz que além dele não há Deus, além dele não há Deus. Então ele deve ser o primeiro, como Mateus 6,33 diz, não é? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Mas tem um outro texto ainda que me chama a atenção, que é Lucas 12, 31, falando ainda deste tema, né? Lucas 12, 31, diz assim, Lucas 12, 31. Vamos abrir aqui a Bíblia e ler para você esse texto. Diz assim, buscai antes de tudo o seu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então Deus tem que ser o primeiro na nossa vida, o primeiro sonho, o primeiro objetivo, o primeiro compromisso, né? Vai comprar alguma roupa? Primeiro Deus. Você tem que tomar uma decisão crucial no seu emprego? Primeiro Deus. Você vai sair para se divertir com a sua família ou com seus amigos? Primeiro Deus. Você vai escolher um restaurante para ir almoçar? Primeiro Deus. Você tem que escolher um lugar para você sair de férias? Primeiro Deus. Deus deve ser o primeiro, porque aí todas as demais coisas, elas são acrescentadas, Deus acrescenta sabedoria, Deus acrescenta, enfim, aquilo que você precisa. Que alegria, né, saber disso. Bom, continuando, Isaías capítulo 44, eu destaquei também o verso 8 aqui, porque o verso 8 diz assim, não vos assombreis, não temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Interessante aqui, nós somos chamados de testemunhas do Senhor. E aí diz assim, há outro Deus além de mim? Novamente ele repete o que está no verso 6. E diz mais, não há outra rocha que eu conheça. Deus aqui é chamado então de Deus verdadeiro e de rocha. O Novo Testamento, ele fala também dessa característica de Deus, como sendo a nossa rocha. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10
e o verso 4. Vamos ler junto comigo esse texto importante. Aqui está. 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4. Se você tiver sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Diz a Bíblia assim. Paulo falando, né? E beberam, falando sobre o povo de Israel, ele diz, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Então, Jesus é apresentado como a pedra, a rocha, não é? E mais, o próprio Jesus, lá em Mateus, no capítulo 7, ele se apresenta como a rocha. Mateus, capítulo 7, ele diz o seguinte, vamos ler juntos ali. Mateus, capítulo 7, ele diz assim, ó. Vamos ver, juntos. Ele diz aqui, a partir do versículo 24, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e tal, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. E a rocha é Cristo Jesus. E as últimas características que eu quero destacar para você aqui é, primeiro, Deus perdoa os pecados. No versículo 21 diz o seguinte, final do verso, eu não me esqueci de ti, então eu desfaço as tuas transgressões. Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados. Depois, ele diz o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, que Deus é poderoso. No verso 24 diz, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, eu estendi os céus. Ele é poderoso. E ele é tão poderoso que o final do capítulo, no versículo 28, ele chama Ciro. Amanhã, no capítulo 45, a gente vai entender um pouquinho mais. Mas veja que aqui, 1,5 século antes do nascimento de Ciro, Deus o chama pelo nome, porque Deus conhece todas as coisas, o presente e também o futuro, assim como conhece tudo sobre você. Bem, vamos orar então confiando nesse Deus maravilhoso que conhece todas as coisas, que perdoa e que nos redime de nossos pecados? Oremos. Perdão, Senhor, porque temos pecado contra Ti, aceita a nossa vida e transforma-nos dia após dia. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e seja reavivado por Sua palavra.